Em muitos segmentos de setores aqui da cidade, desta região e desse estado, nós temos trazido os nossos convidados para dar os seus depoimentos sobre as atividades. Principalmente no setor público, no setor político, onde a vida continua. Mas a pandemia, além de arrefecer muitas atividades, ela proporcionou que alguns setores econômicos, sociais, filantrópicos, culturais e esportivos tivessem uma acentuada diminuição. E no programa de hoje, para falar sobre este momento difícil que vive a área da cultura, eu trago a figura proeminente do jornalista, do professor, do teatrólogo, do autor, do escritor, de alguém que, além de gostar muito daquilo que ele faz, a recíproca pela admiração do seu trabalho é muito grande, porque sei do seu valor, e este valor que também foi reconhecido em todos os momentos da vida dele pelo saudoso Duda. Eu me refiro ao amigo Paulo Neves, professor de um gabarito extraordinário e que gentilmente atendeu ao convite da TV Prevê para participar da programação do Enfoque Regional. Paulo Neves, seja bem-vindo à TV Prevê. Muito obrigado, Samuel, muito obrigado. Eu fico muito feliz de batermos esse papo, mas eu tenho visto você constantemente no Enfoque Regional, eu te acompanho muito. Eu acho que é um momento, para mim, grandioso poder falar contigo. Eu acho, meu amigo, que vocês, ao longo da TV Prevê, Duda e vocês me deram muitas aberturas, me deram muitas oportunidades de conversar sobre a cultura, sobre educação, sobre jornalismo. Escrevi um livro e estou aqui a seu dispor. Paulo, nós vivemos a área cultural, talvez um dos momentos piores da sua existência. A pandemia, ela fez com que esta atividade ficasse praticamente paralisada como um todo. Ou seja, muita gente perdeu emprego, muita gente não teve atividade, precisou de parcos recursos governamentais que saíram através de uma legislação específica para muito pouca gente, em que pese no passado alguns privilegiados que receberam muito por este setor, mas o momento foi de tristeza para esta categoria. Atores, escritores, artistas de forma em geral, pagaram e pagam um preço alto por esta paralisação. Como é que você assiste, Paulo Neves, essa situação tão desastrosa para a cultura deste país e para a cultura de forma geral, embora que em outros lugares do mundo elas já estejam voltando à sua normalidade? Samuel, faz 1 ano e meio que nós estamos parados. Meu curso de teatro, Paulo Neves, sem dar aula de história. A pandemia, ela arrebentou com a cultura, sem dúvida. Não é só a cultura, mas principalmente a cultura. Eu fico muito depressivo, porque a gente não pode fazer nada. Quer dizer, a gente tem que trabalhar o nosso meio fundamental do teatro, do dramaturgo, do técnico, o público. Nós não temos. Quer dizer, há 1 ano e meio nós não temos isso. Então, é terrível, porque aqui em Bauru
muitos amigos, muitos colegas estão passando muita necessidade, muita necessidade. E não temos nada a favor, nada, praticamente nada. Foi cortado agora uma ajuda que nós teríamos. Não temos nada. Então, uma vez o Duda, ou várias vezes o Duda, ele falava para mim, lá no Prevê Objetivo, falou para mim aí em entrevistas que eu dei na TV Prevê, que eu era um grande sonhador, meio Quixote. Infelizmente, aos 73 anos, eu continuo sendo um sonhador. Só que agora muito mais difícil, muito mais claro, calejado, muito mais sem muitas perspectivas. Porque o tempo está chegando, claro. A gente tem que entender que o tempo está chegando. Então, isso faz parte, como você colocou, da cultura. Isso faz parte do teatro, do cinema, do literato, do meio cultural. Quer dizer, nós estamos a nu. Nós estamos sem nada, absolutamente nada, de retaguarda. Então, isso machuca muito mais. E isso abrevia ainda mais o tempo. O tempo. Para bom entendedor, meia palavra basta. Paulo, nesse período de pandemia, nós tivemos na classe artística algumas manifestações culturais através de mídias sociais exclusivas e alguns espetáculos teatrais, musicais, enfim, mas que não deu para suprir as necessidades da classe artística. Essas lives que foram processadas não geraram os recursos necessários para a sobrevivência, principalmente daqueles artistas que fazem da arte uma inspiração de vida. Sim. E essas pessoas passaram a sofrer terrivelmente com isso. Depressão, falta de dinheiro, contas atrasadas, eu não digo passando fome, mas quase beirando a isso. Isso é muito triste, não, Paulo? Aí que está o grande problema, né, Samuel? Porque nós não somos um país que tem cultura como meta. Nós não somos um país que tem educação como meta. Educação, cultura, cultura, educação. Não tendo metas, não tendo objetivos finais, é muito difícil. É muito difícil. Quantos professores perderam os seus lugares de ensinamento? Quantos artistas abdicaram o direito de trabalhar e automaticamente foram ser garçom? Nada contra, pelo amor de Deus. Quantos artistas foram fazer outras atividades? Por quê? Porque nós não temos nenhum embasamento, nenhuma segurança como autor, como dramaturgo, como iluminador, como artista, como técnico de som, como roteirista, como cenarista. Não temos nada. Há um ano e meio estamos sem. Quer dizer, cada um se vire. Então, é muito triste, sabe? Você chegar nesse, aspas, final de vida, sem nenhuma perspectiva. Porque a gente não sabe se isso vai demorar
um ano, 6 meses, 2 anos, a gente não sabe. Nós estamos jogados. A verdade é que nós estamos jogados. E aí ficamos reduzidos a quê? Lives. Só isso. É. Paulo, nós estamos assistindo a uma luz no fim do túnel com a intensificação lenta, mais importante das vacinas, que permitem retornarmos em algumas atividades mais brevemente. Por exemplo, eu recebi ontem um release de que o futebol deverá ter público já no mês de setembro. Ou Sim, seja, sim. A própria federação que convidou o Noroeste para participar de uma Copa, da Copa São Paulo, ou do torneio do interior, dizendo que pelo menos 30% do público vai ser possível colocar naquilo que o estádio tem capacidade. E na cultura, Paulo, qual é a perspectiva que você está enxergando nesta eventual volta à normalidade? Você deu um exemplo muito bom. Ontem eu li sobre isso. Eu tenho acompanhado a Eurocopa. Está muito bonito de ver, né? Está muito, muito bonito de ver o futebol. Está muito bonito de ver o público vibrando, sentadinho, sem máscara. Não sei a quantas andas lá, realmente não sei, mas sem máscara, né? A maioria dos estádios, não respeitando a distância, mas lá é um outro mundo. Não vamos perder tempo fazendo comparações. Se você parar para observar, o artista, seja ele de que área for, o plástico, o bailarino, o ator de teatro, ele vive do público, sem dúvida. Se você parar para ver a necessidade desse artista ter o público para ele o mais rápido possível, você tem uma colocação. Se você parar para ver o outro lado da moeda, o público para ver o artista, não é a mesma ação. Ele vai demorar um pouco para sentar, mesmo a 1 metro de distância, do outro, ou pai, ou amigo, ou espectador. Vai demorar um pouco. Por uma questão de educação, por uma questão de medo, e isso é muito sério, porque a pandemia arrasou, a pandemia levantou esse medo geral, esse medo global. Qual uma saída? É o futebol, vamos colocar, vamos deixar bem claro, é o futebol. Há uma necessidade desse público ver o esporte. O japonês não é a favor disso. O japonês não aceita público. É mínimo que vai assistir às Olimpíadas. Então, daí você começa a perceber que o esporte, a cultura está aqui embaixo. Esse que vai ver o esporte, o futebol, o basquete, o vôlei, o atletismo, não é naturalmente aquele que vai assistir a uma peça de teatro. Então, nós temos que saber trabalhar com isso também. Não é questão de abaixar a cabeça ou não, Samuel. Não é essa a questão. É saber que a prioridade de arte, a prioridade da cultura, nosso país, ela é inferior. Então, a gente tem que saber trabalhar. Nós temos que saber que vai demorar esse público, que vai demorar esse público para chegar no teatro. Vai demorar a gente montar um espetáculo para automaticamente ter público. Isso faz muita falta, porque o ator de teatro, o diretor de teatro, seja lá quem for, que depende de público,
Ele está muito carente, ele está muito triste, ele está muito depressivo. Exatamente porque faz 1 ano e meio que falta isso. 1 ano e meio, não é 2 meses, não é 4 meses, é 1 ano e meio. Então, isso é muito difícil, Samuel. Você tem conversado com as pessoas aqui em Bauru e o que o pessoal da área da cultura, por exemplo, está programando para a volta da cultura, principalmente no teatro, que tem o nome da saudosa, querida, que foi sua mãe, que eu entrevistei nesse programa, no programa Prevê Cultura, a dona Celina Lourdes Alves Neves, pai do jornalista, do escritor, do teatrólogo Paulo Neves, do diretor de teatro Paulo Neves. O que é o pessoal da Secretaria da Cultura está vislumbrando para a área cultural, aqui especificamente em Bauru? Samuel, eu vou ser muito sincero, muito sincero. Você sabe que eu sempre fui, e o Duda colocava isso também. Sempre falou isso várias e várias vezes. Eu não tenho muito contato com a Secretaria de Cultura. Meu filho trabalha lá, concursado, ele trabalha na área da iluminação, grande profissional, mas eu sei que existem projetos para setembro, outubro, novembro. Eu seria muito venal, eu seria muito errado em falar isso ou aquilo da Secretaria de Cultura. Realmente eu sei que existem projetos em andamento, mas eu não saberia colocar para você quando, como, aonde, como vai ser. Não saberia colocar para você. Ô Paulo, por outro lado, você tem sua atividade particular também como formador de gente de teatro, de atores, atrizes, enfim, para esta área cultural. Você tem projeção para esse trabalho recomeçar? Você que tem uma escola de teatro tradicional no interior de São Paulo e do Brasil, por aquilo que você já fez por esta área de cultura, revelando gente importante, gente que teve projeção na dramaturgia brasileira? Primeiro, muito obrigado pela colocação. Eu sei que nós temos um trabalho muito sério. A minha filha hoje coordena, a Thalita Neves, ela coordena o curso de teatro Paulo Neves. O Tiago ajuda muito. Tem um aspecto que eu acho importante nisso. A Thalita, ela só vai começar o curso presencial, na Casa de Cultura, lá onde a minha mãe morava, Rua Gerson França 666, lá que o meu filho fez uma remodelação, lá que nós fazemos peças cult pequenas, o teatro lá é fantástico, é muito bom. O espaço respira, o espaço tem, o espaço passa cultura, memória, agradecimento. Lá é a nossa escola. Você imagina, há 1 ano e meio sem esse respiradouro. A Thalita está basicamente trabalhando com o curso de teatro à distância. Ela está dando aula na Casa do Circo, que fizemos uma parceria, mas a nossa preocupação, a preocupação do Tiago, a preocupação da Thalita, é o bem-estar do público. Nós trabalhamos com crianças, que é um público genial. A Thalita trabalha de maneira extraordinária
com essas crianças. Não podemos colocar essas crianças lá. Trabalhamos com o jovem, com aquele jovem que almeja um dia chegar no teatro em São Paulo, chegar na televisão, principalmente a Globo. Nós não podemos lecionar, porque o teatro é contato. O teatro é o abraço. O teatro é o texto. O teatro é a interpretação. O teatro é o exercício. O teatro é a voz. Então, agosto, quem sabe setembro, a gente volte, se Deus quiser, a dar aulas na Casa de Cultura Estelina Lourdes Alves Neves. E aproveitando só o que você falou, desculpe aí o teu tempo, quando você fala de pessoas, eu não posso esquecer jamais, isso está no meu livro, esse é o livro, capítulo fundamental, Errário Manueste, 1975, quando Duda abriu as portas do Prevê para que eu montasse um espetáculo com 36 alunos. Entre eles, Edson Celulari. Quer dizer, entre eles, 36 alunos magníficos. Gilberto Maringoni. Quer dizer, o Gilson Ribeiro estava lá com a gente. Então, olha a pleiade de alunos que o Prevê tinha em 1976. Jamais eu vou esquecer. Paulo, tomara que essa situação se repita. E a esperança é que isso realmente se repita. A Thalita está trabalhando para isso. O mundo precisa desta arte, precisa desta injeção cultural para poder ter perspectivas. Porque a arte, o teatro, a própria música, ela traz inspiração para atividades do dia a dia. Ela transfere para segmentos aquilo que acontece no cotidiano, através das representações artísticas, culturais, e quer seja em todos os meios. Claro que o maior meio hoje é a mídia eletrônica televisada. Porém, nós temos aí as mídias sociais que estão desempenhando esse tipo de papel e que nós possamos ter esta retomada de atividades o mais breve possível. Sim. Porque sem cultura é a mesma coisa que sem oxigenar o espírito. Exatamente, exatamente. Então, é isso que eu penso, viu, Paulo? Tá certo, tá certo. Você me dá só um minuto? Pois não. Um livro. Eu ia tocar nesse assunto. Eu queria que você falasse sobre este seu livro, sobre esse seu trabalho e onde encontrá-lo. Sim, sim. O projeto é da Thalita. Ela viu que eu estava escrevendo um livro e colocou no projeto. Fez um projeto Fronteiras, Paulo Neves, e pegou esse livro, pegou a peça que eu montei no Prevê, Errário Manueste, e um documentário pequeno, sobre o Paulo Neves. Então, o livro, a editora é a Mini Veja, o livro pode ser adquirido na Mini Veja, o editor, João, que foi funcionário do Diário de Bauru, grande fotógrafo. Ele teve boa vontade, a condescendência de editar o meu livro, Palco de Memórias. Então, a Thalita juntou o livro, juntou a peça,
4 apresentações. De Errar é Humano. Ela trouxe o texto de 75 para 2011. Teve que adaptar nas janelinhas. Ela arrebanhou 11 atores. Alguns atores estão com a gente, outros já na luta em São Paulo. O texto é muito bom. O Duda, quando a gente apresentou no Cine BTC, ele falava que o texto era muito profundo, nunca me esqueço disso. E o texto é profundo mesmo. É uma análise muito séria da sociedade que viria. Essa sociedade do apartamento, essa sociedade do olho, essa sociedade na época do videotape, tudo isso a gente colocou no Errar. A Thalita passa isso para 4 apresentações. E um documentário que virá agora para apresentar para a cidade. É um projeto que ganhou o PROAC, a Lei Aldir Blanc. Procuramos fazer realmente o melhor, com a Thalita no comando. Eu falo da Thalita não por ser minha filha, mas a Thalita coordenadora, a Thalita visão de mundo, a Thalita diretora de teatro. Ela é formada pela FAP lá no Paraná, Faculdade de Artes do Paraná, uma grande faculdade, quer dizer, que automaticamente colocou no mundo uma grande profissional. Teve essa ideia, está aí o livro. As apresentações terminaram ontem, 4 apresentações, sábado, domingo. E documentário, acho que no final desse mês a gente lança aqui em Bauru. Não sei, realmente não sei como funciona. Então, a vida continua. Hoje, claro, se eu falar para você que me acompanha desde a primeira entrevista com o Duda, até a última entrevista com o Duda. Fernando Pessoa tem uma poesia que ele fala: não sou nada, nunca serei nada. Eu estou batalhando para ser alguma coisa. Acho que é isso. Paulo, fiquei muito feliz em tê-lo na nossa programação e certamente num futuro não muito distante eu o terei aqui do meu lado para que de forma presencial você possa falar um pouco mais e divulgar esta arte tão nobre, pregada por Celina, e que deu continuidade Paulo Neves, e que agora Tiago e Thalita estão seguindo esta mesma trilha. Muito obrigado por conceder-me esta entrevista. Muito obrigado pela gentileza, viu? Meu coração está sempre contigo, você sabe disso. Anos e anos de trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Aos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. A cultura não pode parar, gente. Não pode, não. Nós temos que batalhar por ela, assim como eu batalho pelo esporte, tem expectativa política de coisas melhores para o nosso mundo, enfim. A vida tem que continuar e sempre de forma esperançosa. Aos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Até o próximo programa.